Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje, mais uma vez, estou falando sobre saúde da mulher. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou Denise Gomes, sou médica ginecologista obstetra e hoje eu vim abordar um assunto que para mim gera muita angústia desnecessária para os pacientes nas consultas, muito frequente receber durante as minhas consultas, que usam um termo que muitas vezes agrega para a mulher uma sensação de doença que pode não ser. Tá meio confuso? Vem assistir o vídeo para você entender, que eu acho que eu consegui transmitir para você de uma maneira bem clara essa ideia e espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? A situação é a seguinte, muitas vezes eu recebo pacientes que passaram por uma avaliação do seu colo do útero, então foram fazer um exame preventivo de Papa Nicolau e alguém olhou e falou: seu colo tá com uma feridinha, é melhor investigar. Essa feridinha é que é o termo que eu considero infeliz, assim, eu não gosto dele, eu evito ao máximo usar esse termo, porque quando você fala em ferida, o que você pensa? Sim, praticamente todas as mulheres, em doença, ferida, machucado, doença, algum problema sério, preciso de tratamento. E na verdade, na maioria das vezes, não é isso, tá? Então, esse feridinha é um termo assim bastante frequente, que começou a ser usado para tentar explicar para a paciente o que o médico ou o enfermeiro ou o profissional está vendo, mas que não é muitas vezes, na maioria das vezes, não representa um machucado, uma ferida, uma lesão, algo que precise de intervenção e de tratamento. Pode ser normal do corpo daquela mulher. Então isso que eu tenho que explicar na maioria das vezes durante uma consulta e que eu vim explicar aqui para vocês também, tá? Bom, quando a gente fala de vagina e de colo do útero, que são os elementos que a gente visualiza quando tá com espéculo vaginal, então a gente coloca o espéculo vaginal para colher o exame do Papa Nicolau, olha assim, ó, olho nu, a vagina e o colo do útero, tá? Se você ainda tem dúvidas sobre o exame do Papa Nicolau, assista o vídeo sobre o Papa Nicolau, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Ok, então quando a gente coloca e olha essa parte do corpo da mulher, a gente normalmente vê uma imagem rosadinha, né? Que é o que a gente chama de mucosa. Essa mucosa interna ali da vagina e do colo do útero é uma estrutura composta por várias camadinhas de células, para ser mais grossinha e resistente, porque está em contato com o meio externo, né? Então essa ainda é uma região assim que faz comunicação do corpo interno da mulher com o ambiente. Então ela precisa ser mais resistente e por isso é uma cobertura, uma pelinha com várias camadas de célula que tem esse aspecto rosadinho. Muito semelhante, por exemplo, com a mucosa da cavidade oral, né? É mais ou menos isso que a gente olha, tá? Mas a parte mais interna do colo do útero da mulher, ela já não tem assim tantas camadinhas de célula, não tem tanta essa proteção, porque é uma região mais protegida e é uma camadinha de célula só. Quando é uma camadinha de célula só, geralmente é mais vermelhinho, porque a gente consegue visualizar mais, está mais próximo dos vasos sanguíneos. Então é um aspecto bem popular assim para dizer para vocês, como se fosse de uma framboesa, né? Uma frutinha assim vermelha e tal. Normalmente, a divisão entre esses dois tipos de coberturas, né, de epitélio, de células, ela se dá no orifício do colo do útero. Então, quando a gente olha a olho nu, a gente veria somente essa região mais rosadinha e para dentro, se colocasse uma pinça para abrir o colo do útero, olhando mais dentro, se passa com uma câmera lá dentro, a gente vê esse outro aspecto mais vermelhinho e gordinho, assim como se fosse uma frutinha. Bom, mas a divisão exata entre esses dois tipos de epitélio não necessariamente ocorre no orifício do colo do útero, ela pode ocorrer para fora deste orifício. E aí quando a gente coloca o espéculo, a gente vê justamente esse tipo de célula que é mais vermelhinho, mais gordinho, que sangra fácil e que teoricamente recebe o nome de feridinha, tá? Então é justamente isso que acontece. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui de um colo do útero que eu tô te falando, que é todo rosadinho, que a gente teoricamente não vê essa parte agora. E agora uma outra imagem onde eu mostro essa região, teoricamente deveria estar para dentro desse buraquinho que é o orifício do colo do útero e exposta para fora. Tá vendo? Quando a gente olha é bem diferente a imagem. Mas algumas situações normais podem fazer com que essa região mais interna se exponha.
O que são essas situações normais? O próprio desenvolvimento do corpo da mulher. Então, quando a gente pega uma menina mais nova, ainda tem mais dessa exposição desse epitélio glandular que a gente chama para fora do colo do útero, o uso prolongado de métodos contraceptivos hormonais, uma gestação. Então, algumas situações normais, fisiológicas da mulher podem fazer com que o colo do útero se apresente dessa maneira, que a gente chama de ectopia. Isso completamente normal. Com o tempo, com a maturidade, é mais provável que isso deixe de existir e que todo o epitélio que a gente olha ali no colo do útero fique desse aspecto rosadinho e mais resistente, tá? Então, se é uma situação normal que tende a se resolver sozinho, naturalmente, com o amadurecimento daquela mulher, por isso que eu acho que eu não posso dar um nome de ferida, de doença, né? O que acontece é que muitas vezes dá uma certa angústia aos profissionais de saúde, é que essa transição entre as células, essa diferenciação ali, esse espaço onde muda de um tipo de epitélio para outro, é uma região com maior risco a desenvolver doenças caso a mulher tenha contato com o vírus do HPV. Então, caso a mulher tenha contato com o HPV, aquela regiãozinha de transição é onde o HPV tem uma maior predisposição a ficar e dar uma doença, tá? Então, o que a gente deveria fazer caso visse esse tipo de alteração? Fazer um exame para ver se tem ou não um HPV. Então, se a gente vê essa imagem, colhe um Papa Nicolau e ele deu HPV, a gente tem que prosseguir com a investigação, fazer colposcopia e aí assim ver se é o caso de tratar ou não. Agora, tem essa imagem, fez o Papa Nicolau, tá super normal, não tem HPV, não tem nenhum indício de infecção, ok, não tem problema, a mulher pode seguir em acompanhamento, não é hoje em dia indicado, preconizado um tratamento simplesmente porque tem essa região exposta ali no colo do útero que a gente chama de ectopia ou feridinha, tá? Então assim, é uma situação um pouquinho difícil de explicar porque eu teria que usar uns termos mais, científicos que eu acho que a maioria das pessoas não iria entender. Eu tô tentando falar de um jeito bem simples, mas realmente para que vocês não fiquem assim muito angustiadas caso alguém lhe diga, tem uma feridinha, você precisa ver e tudo mais. Faça o seu exame do Papa Nicolau, acompanhe com o ginecologista. Se tiver tudo normal, não tem por que ficar aflita. Pode ser que com o tempo essa imagem vá modificando e isso nunca represente uma doença ou algo que precise de tratamento, tá? Então, por isso que eu evito muito usar essa palavra, porque para mim, sim, ferida representa uma lesão, alguma coisa, que foi ali agredida e que precisa de um tratamento. E nesses casos, muitas vezes, não. Muitas vezes é ok, é só acompanhar, fazer seu exame preventivo regularmente, tá bom? Você já recebeu essa informação de feridinha? Já ficou angustiada com isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se ainda ficarem algumas dúvidas sobre isso, também deixa aqui nos comentários que eu tento responder todos sempre que eu consigo, tá bom? Gostaram desse vídeo? Se sim, deixa o like aqui pra mim, se inscreva aqui no canal pra acompanhar todas as novidades, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, tchau!